Então vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou um alcoólico cruzado e estou em recuperação. Feliz hoje, né, de poder estar aqui com vocês, mais uma reunião. Hoje a gente vai trocar uma experiência bacana. Esse negócio de temática é meio maroto, né, porque eu de verdade venho aqui compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi com vocês também, né? E o que vem acontecendo desse aprendizado, né? O que eu venho entendendo aí das coisas, né? E o que vem dando certo, o que não vem dando certo também. E tem sido muito legal, né? E falar de zona de conforto, já que a gente falou de passos, né? A gente também vai ligar isso com os passos, porque afinal não dá para vivenciar as coisas de Alcoólicos Anônimos sem grudar com passos, né? A gente vai ficando dentro da Irmandade e tinha um companheiro que dizia, ele não está mais conosco, ele dizia que é de muita importância que a gente consiga, ele usava o termo internalizar os passos, né? Internalizar, né? Colocar os passos dentro de mim mesmo, para que na maior parte do tempo, maior tempo possível, né, todos os acontecimentos do meu dia, eu meio que naturalmente eu acabe relacionando aos passos para que eu possa encontrar o mais rapidamente possível as soluções, né, de algumas dificuldades que aparecem, ou eu consiga observar, né, nas bênçãos que o meu poder superior me oferece, né, todo santo dia, em diversos momentos do dia, né, também relacionar a algum tipo de benefício proveniente dos passos, né. Não tem, em mim, isso vem acontecendo assim de uma maneira muito intensa, né. Eu já vivencio essa internalização dos passos. Os passos são realmente a solução para minha problemática, né? Eu sou um alcoólico, né? Um adicto também. Para mim, de verdade, é a mesma coisa. As duas nomenclaturas se referem àquela pessoa, né? Eu que enfrentei e continuo enfrentando problemas com as substâncias, né? Álcool é droga também para mim, enfim, não tem muita diferenciação, né, nessas coisas. E para mim solucionar essa problemática, eu tive que estar com vocês e vocês me trouxeram esse programa maravilhoso, é o mais potente de todos, né, do planeta inteiro. Não existe nada mais potente do que o programa de Alcoólicos Anônimos, os 12 Passos, toda a nossa literatura, que é rica, né? Enfim, os passos, eu costumo dividir eles bem rapidinho, não vou ficar falando de passos, pelo menos não dessa forma tão intensa, mas eu costumo dividir em 3 blocos, primeiro, segundo e terceiro passos, blocos de chegada, do quarto ao sétimo, oitavo e nono vem aí de acessório, mas é do quarto ao sétimo os passos de autoconhecimento e transformação de mim mesmo, né? E aí o bloco final, e é mais ou menos aonde a gente vai brincar hoje, é o 11º e o 12º, né? E quando a gente vai se referindo à tal da zona de conforto, eu quero pensar, né, para mim, quando eu falo em zona de conforto, em mim acende o 10º passo, né? Se vocês perguntarem qual que é o passo que acende em você quando fala-se em zona de conforto, para mim acende o 10º passo. O 10º passo, às vezes pode parecer um passo meio morno, assim, meio sem sal, né, sem tempero. Na verdade, para mim tem sido um dos mais intensos, né? Tem sido um dos mais, assim, porreta mesmo, porque é o só por hoje, né? É o pulsar, né? É o viver. O 10º passo, ele é o instante de agora mesmo, é o que eu estou respirando hoje, né? A gente brinca lá no grupinho, né? Hoje é dia 8 de novembro em 2024, só vai ter esse.
não vai ter outro, né? Esse é o 10º passo que está falando para mim, né? Essa orientação é no sentido mesmo de que eu viva intensamente esse momento, né? E falar em zona de conforto vai por aí, né? Mas antes de ir para a parte boa da zona de conforto, eu passei muito tempo olhando para essa coisa de zona de conforto com uma certa restrição, porque eu escutava muito por aí as pessoas dizendo assim que zona de conforto, vamos pensar num lugar emocional, né? Um lugar espiritual, né? Meio que abstrato, né? Uma zona mesmo, né? Um território meu espiritual, né? Emocional. E eu pensava uma zona de conforto, porque eu escutava essa orientação de algumas pessoas como sendo um lugar onde eu meio que impunha para mim mesmo muitas restrições, eu engessava o meu crescimento, eu criava algumas barreiras, eu, né, me colocava numa situação assim, supostamente confortável e que me impedia de crescer, né? E talvez tenha um pouco disso realmente, mas já faz algum tempo que eu percebi que, primeiro, essa configuração que eu observava e escutava e até acreditei nela por um tempo, ela não existia, né? Verdadeiramente ela não era assim, porque não existe esse lugar engessado, né? Não existe esse lugar aonde eu possa criar barreiras intransponíveis que vão me proteger eternamente. Não tem esse lugar, né? A vida, ela traz para mim, né, uma dinâmica de transformação, né? E não é nem diária, é momento mesmo, né? O dia começa de um jeito, passa 1 horinha, 2 horinhas, ele já se transforma de outra. Hora que você vai ver, tem acontecimentos, você cria uma rotina para aquele dia, né, das tarefas que você pretende realizar, enfim, e na hora que você se dá conta, o mundo virou de ponta cabeça e, sabe? Então não tem esse lugar, sabe, onde eu penso que eu estou protegido, né? E de verdade, essa proteção, ela é um grande equívoco, porque a grande sacada da própria vida, e quando a gente fala em vida, a gente está falando em recuperação. Quando a gente está falando em recuperação, a gente está falando da própria vida, né? Do crescer, do se desenvolver, do evoluir, do transformar, né? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de algo que tem que experimentar as novidades que vão surgindo, né? Então não existe esse lugar. Para mim, pelo menos, não, né? Eu vim descobrindo com vocês que, na verdade, a construção desse local, que eu até posso chamar de zona de conforto, né? Existe várias nomenclaturas possíveis, né? Tem uma música, por exemplo, daquele grupo antigo, chama Biquíni Cavadão, né? Alguns aí devem lembrar. Os mais jovens talvez nem tanto, mas a turma aí um pouco mais antiga certamente vai lembrar. Tinha uma música dos caras que era o nome, acho que era Minha Casa é Meu Reino, um negócio assim, mais ou menos isso. E ele se referia mesmo a esse lugar emocional, né? A musiquinha começava ele contando: atrás da porta é onde eu guardo os meus sapatos, no guarda-roupa eu guardo as minhas roupas, na geladeira eu conservo os meus alimentos. Ele ia descrevendo mesmo, né, aquele local do conforto que ele dizia sendo tudo muito figurativo, né, como sendo a casa dele. Mas aí a música vai avançando e ele vai concluindo, né, que ele precisa de outras roupas, ele precisa de outros sapatos, ele precisa de outros temperos para aquelas comidas que ele está conservando na tal geladeira. O que ele está dizendo?
ele está dizendo dos relacionamentos, né? Ele está dizendo que no que pese eu ter um lugar de conforto, né? No que pese eu ter de fato um território onde eu tenho a maioria dos meus relacionamentos, aonde eu coloco as pessoas que estão mais próximas, aquele lugar onde eu convivo mais habitualmente, mais frequentemente, né? São vocês, a galera do grupo, é a minha família, é a minha esposa, meus filhos, é o meu trabalho, é o meu esporte, é o meu hobby, né? Enfim, ele vai dizendo lá que eu posso também, e devo, e necessito, de vez em quando, ir lá para fora, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, sentir outras sensações, né? E de alguma forma, tudo isso que eu vou lá fora experimentar, repercute, constrói dentro dessa minha casa, dentro desse meu território, né, que a gente pode chamar de zona de conforto, constrói um ambiente que vai me deixando assim mais confortável, que vai me deixando mais pronto mesmo, vai me experimentando para a vida, né? De vez em quando vai surgindo para esse movimento dificuldades também, né? Verdadeiros desafios para que eu possa transpor as minhas inabilidades, né? Então, às vezes, se eu pudesse visualizar, né, aquela zona de conforto que eu enxergava, talvez eu visualizasse um círculo rígido, né, uma bola mesmo, com paredes grossas, onde eu ali tentava apenas me proteger, o que não era possível, porque a vida dentro da dinâmica dela invade esse espaço, não é possível eu me estar, né, eternamente protegido, né? E eu então transformo essa imagem que eu fiz num lugar assim mais, como é que tá? Fluídico, não sei como falar, né? Um círculo, na verdade, que ele pode sofrer penetrações assim constantes, né? Não é um círculo rígido, é alguma coisa que está sempre interagindo com o mundo exterior, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Quando comecei a frequentar a escola, por exemplo, as aulas, a professora ia ensinando a matemática, e aí ela falava aquela coisa dos conjuntos, e ela pegava duas bolas, né? Dois círculos, e ela aproximava os dois círculos até que esses círculos penetravam um no outro, né? E aquela parte central do círculo da direita com o círculo da esquerda, naquele meinho ali, os dois círculos se confundiam, e ali é o lugar, né? Pensando então nessa conversa nossa de hoje, ali é o nosso lugar onde a gente experimenta, né? Essa experimentação do outro, né? A gente costuma falar dos afetos, né? Os afetos são as coisas que me afetam. Num dia inteiro eu experimento um monte de relacionamentos com as pessoas, no meu trabalho, novidades, coisas que me incomodam ou coisas que me alegram e sabe, tudo que me afeta, né? Tinha também um companheiro, eu já até fiz essa brincadeira aqui, né? Um companheiro que já não está mais entre nós, e ele, quando nos deixou, ele já tinha acho que umas 3 décadas aí de experiência na Irmandade, né? Nas Irmandades, né? E ele dizia assim, ele falava assim: bom, eu tô com 30 e poucos anos aí, né? De recuperação, vamos pensar. Então, se eu fizer uma conta aí que eu peguei, sei lá, na média, vai, sei lá, 4 reuniões por semana, né? Na média.
E aí você fala, o Ivan que apareceu na janelinha aí conhece esse cara muito bem. 4 reuniões por semana, ajuda a fazer a conta aí, dá 12 reuniões por mês. Se a gente pensar em 12 meses, vai para 144, né? Vamos falar em 150, vai, para arredondar em um ano. Se a gente falar em 10 anos, são 1.500, eu estou falando bobagem. E se a gente falar em 30 anos, vai para 3.000, quase 4.000 e tantas. E ele falava, cara, já peguei tudo isso de reunião nesse tempo todo, né? Mais de 4.000 reuniões. Se é que eu estou falando certo a conta aí, né? E sabem o que eu mais escutei da companhia? Ah, não! Porque ele considerava ainda dentro das reuniões, sei lá, no mínimo 5, 6 partilhas. Então, vê aonde que vai a coisa, né? Pega aí as 4.000 e ainda multiplica pelo número de partilhas em cada reunião. Ah lá, 6.250 reuniões. Se você pegar mais, sei lá, no mínimo 5 partilhas por reuniões, dá 30.000 partilhas em 30 anos. É muita coisa, né? E daí, ele dizia assim, Serginho, o Ivan, e ele falava assim, sabe o que eu mais escutei nesse tempo todo? Relacionamentos. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu patrão, motorista do ônibus, só problemas ou não problemas, mas sempre os relacionamentos, né? Então, aí se encontra a grande riqueza, né, para a construção desse novo Ricardo que vai aparecendo aí nesse tempo todo que a gente vem vivenciando, né? E quando eu chego assim, um ser humano muito limitadinho, né? Desesperado, solitário. Então esse lugar de conforto, essa zona de conforto vai sendo... Eu primeiro preciso desconstruir o Ricardo antigo, obviamente, para depois reconstruir um indivíduo novo. Como é que eu faço isso? Está nos passos também. Como é que eu reconstruo algo que eu não conheço? 4º, 5º passo. Preciso passar no 4º, 5º passo com bastante dedicação para entender, revisitar o cara lá de trás, né? Sem temor, sem medo. Tem uns caras aí que falam, mas vou fazer o 4º passo, é difícil, eu fico triste, eu fico... Para, meu! Fica triste do quê? Não tem tristeza. Porque, na verdade, você ficava triste, ou eu ficava triste, quando eu ia lá. O Ricardo de lá ficava triste com as coisas que ele vivia. Não é mais aquele cara que vai sentir aquelas dores, né? Se eu pegar o meu padrinho aí e falar, vamos fazer um 5º passo? Vamos. Aí eu vou fazer essa revisitação do Ricardo lá de trás, junto com o meu padrinho. Eu não vou mais sozinho. Eu estou protegido, eu tenho um escudo, a programação ela me protege, né? Não tem sofrimento nenhum, sofrimento zero. Lógico, entristece um pouquinho, algumas coisas que eu vejo lá, puta merda, hein, que caramba, olha que me arrependo de algumas coisas, eu tenho que pedir perdão, né? Vou ter que trabalhar lá o 8º e 9º passo, ok. Mas ao ponto de não fazê-lo, né? Lá na literatura está escrito que a dor de fazer esses passos, 4º e 5º passo, ela será menor do que a dor de não fazê-lo, né? Então, se eu não fizer esse trabalho, vai ser muito pior, saibam disso, né? Então, a gente tem que conhecer o cara lá, o cara velho, para poder construir um cara novo, né? Que isso é feito no 6º e no 7º passos, né? A reconstrução desse ser humano no 6º e no 7º passo, né? Lá no 8º e 9º faz uma limpeza, né? Vai naquele quartinho escuro, quando acende a luz, fala, meu Deus, quanta porcaria que eu tenho que limpar nesse quartinho escuro, né? Vai lá e dá aquela limpeza, faz aquele trabalho todo, e depois lá no 10º passo começa então a trabalhar, a criar, a construir a tal da zona de conforto. E por que o 10º passo?
para falar de zona de conforto? Porque o 10º passo, ele tem essas características. A primeira dela, o enunciado do 10º passo, ele já propõe para a gente aquela revisão do dia, né? Continuamos fazendo o inventário pessoal, né? E quando percebemos que cometemos algum equívoco, fazemos a reparação o mais rápido possível, né? Prontamente, mais ou menos isso o enunciado, né? Então, é um passo que promove, né? Motiva, propõe que eu faça os ajustes o tempo todo, né? Onde eu me percebo não atuando muito bem, porque a coisa geralmente dá errada, geralmente eu vou lá e vou magoar alguém, né? Eu pego a minha esposa aí, como eu sou um cara que tenho comportamentos repetidamente mal educados, né? E eu estou procurando melhorar isso, de vez em quando a minha esposa vem falar comigo, eu estou meio de sacão cheio, já dou uma paulada nela. A minha língua ela é mais rápida do que o meu coração e o meu pensamento, né? Mas isso já me incomoda, né? Eu faço isso, mas isso me incomoda. Antigamente não incomodava. Lá na ativa eu queria saber. Eu vou dando linguada em todo mundo aí que se dane. Hoje não. Hoje essas coisas já me incomodam. Eu estou em recuperação. O que pode parecer uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Porque eu me percebo fazendo a coisa errada. Às vezes eu já consigo não fazer a coisa errada, apesar de morrer de vontade de fazê-la. Essa é a grande verdade. De vez em quando ela vem me falar, eu até não dou a linguada, mas por dentro eu falo, meu Deus, estou muito afim de dar uma respostinha bem cabeluda para ela. Mas eu consigo já me segurar. Ó, um outro avanço grande aí, né? E em algumas áreas, esses hábitos ruins, esses comportamentos inadequados já até, não vou dizer desapareceram, mas eles já estão mais afastados, eles ficam lá adormecidos, né? Como que eu consigo trabalhar tudo isso? Lá naqueles passos de manutenção, né? E no 6º e 7º eu vou. E no 10º passo, então, é onde eu verifico, eu percebo esses acontecimentos. E aonde que eles estão? Dentro da tal da zona de conforto. E quando eles estão? Hoje. Por isso falar em 10º passo, né? Então a zona de conforto ela é passível de ser revisionada. E é uma motivação do 10º passo, né? Também no 10º passo, a gente tem uma coisa que também está junto com o 6º, vamos pensar, que é a coisa da humanização, né? Lá no 6º passo eu me percebo passível de estar melhorando, né? O Ivan fala muito bem disso, aquela coisa de buscar a santidade, né? Tem gente que fica meio preocupado com isso, não tem que se preocupar não, é buscar mesmo a minha perfeição, dentro da limitação das habilidades que eu puder desenvolver. E no 10º passo eu coloco isso em prática, e muitas vezes eu quebro a cara, erro pra caramba, porque eu sou humano. Então o 10º passo me fala isso, pode vir vamos viver esse dia juntos, olhe para ele com alegria, com coragem, erre, não tem problema, novos erros, né não vai ficar naqueles velhos erros lá, porque aí é insanidade, né, cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes, para não falar que é insanidade, é burrice, né, vai comer capim, né se começar a fazer bobagem desse tamanho, vai comer capim, né não é bobagem. Agora, novos erros, sim, então essa é a humanização que está presente, efetivamente presente no 10º passo. Eu nessa zona de conforto me vejo como um ser humano, alguém que pode de fato estar tentando a todo instante criar esse lugar confortável, esse lugar onde os afetos me deixarão mais contentes, né? E posso cometer erros, não tem problema. São erros normais de ser humanos normais. Eu não sou mais aquele cara que faz aquelas coisas terríveis e que causa enormes tragédias. Não, hoje eu cometo erros de aprendizado mesmo, coisas que são, corriqueiras. Senão eu fico pensando que eu vou ser o perfeitão e não vou ser, eu vou me frustrar, né? Eu vou ficar muito chateado, terrivelmente chateado, porque não vai rolar perfeição do tamanho que eu gostaria, né? Semideus? Não vai ter, né? Vai ser o Ricardo mesmo, que faz bobagem pra caramba e tal, mas que vai melhorando, que vai, né,
E tudo isso, a zona de conforto, isso é muito importante, né? Realizando essa intersecção com o planeta, né? Porque a única forma de eu conseguir ter essa experimentação, aonde que eu vou buscar esse aprendizado? É me relacionando com as pessoas, né? A intersecção que a gente falou dos conjuntos, quando os dois conjuntos se encontram, aquele meinho ali que se comunica, ali a gente faz aquela troca, e ali eu aprendo muito, eu aprendo tudo, eu trago para minha zona de conforto, né? Então vamos destruir a ideia de que a zona de conforto é aquele lugar terrível, limitante, que vai me trazer, sabe, estagnação. Não, muito ao contrário. A zona de conforto é aquele território que eu tenho que construir, sim, para buscar estar, né, que seja prazeroso, que seja confortável, né? E quando a gente vai trilhando isso e vai alcançando, né, e vai conquistando novos instantes, novas percepções, isso vai trazendo como é que eu digo assim, um prazer mesmo, né? Uma sensação assim de, puxa vida, chegou minha vez, né? Eu posso, né? Eu faço parte dessa coletividade, né? E tenho o meu papel. E ao mesmo tempo, para fechar, hein? Hoje eu não vou ficar me alongando muito, não. Hoje eu queria, na verdade, que a gente participasse junto. Mas para fechar mesmo, esses dias a gente fez uma descoberta tão bonita, né? Tão legal. Até a Aninha, a gente conversou rapidamente a respeito disso. Aquela história da finitude, né, Ana? Puta, que coisa bacana que a gente percebeu, né? O cara veio com um papo aí de fazer parte do planeta e da importância. Porque é paradoxal, né? Eu tenho uma enorme importância dentro de um contexto de vivência, né? Da onde eu estou. Eu tenho que ser um personagem que realiza realmente coisas, né? A gente brincou com a historinha do quebra-cabeça, né? O cara quebra-cabeça de 10.000 partes, né? E que é difícil de montar, né? Aquelas partezinhas, parece que é tudo igual, né, cara? Você passa dias ali montando e ele vai configurando o desenho, aquela coisa e tal. E quando você vai terminar, faltou uma peça, caiu no chão, o cachorro levou. Tô com 9.999 peças em cima daquela mesa gigante. Faltou uma, Ivan. Frustração total, meu irmão. Acabou com a brincadeira, arrebentou comigo, cara. Não quero mais, eu vou virar a mesa inteira. Essa peça somos nós, cada um de nós. Sou eu, né? É a Ana, é o Roberto, é a Fernanda, é todo mundo. Cada um de nós tem uma importância vital nessa complexidade da comunidade onde a gente convive, né? Não tem essa importância toda para o planeta, não. Mas dentro da comunidade ali onde eu convivo, as pessoas com quem eu me relaciono, sim, cada um de nós tem um papel importante dentro do meu seio familiar, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, né? Eu tenho essa importância, sim. Mas apesar disso, né? Apesar disso, eu tenho que saber que o mundo vai continuar, meu irmão, né? Apesar da minha passagem nesse planeta, né? O mundo vai funcionar comigo ou sem que eu esteja inserido nele, e apesar da minha passagem por ele, né? Que bom que eu esteja passando pelo mundo e que bom que eu possa deixar um legado de coisas boas, né? Porque aí, lá na frente, talvez eu nem vá ser muito lembrado, né? Era uma outra coisa que o Serginho falava também. Ele dizia assim que... O Sérgio Murilo, tá? Não é o Serginho do Lumen lá no Ivan. O Serginho Murilo. Ele dizia assim que... Ele tinha uma fala bonita também a respeito disso. Ele dizia que
Os filhos, talvez os filhos dele certamente lembram dele muito bem, né? Os netos já vão lembrar um pouquinho, o avô e tal. Os bisnetos talvez vão ver fotografia, já nem vão saber muito bem quem é, vão só escutar falar, né? E daí pra frente, meu, você já era. A sua passagem no planeta, zero. Virou fotografia, não tem nada, acabou, não tem só voz, mas já era. Ninguém vai saber. Ivan, daqui 3 gerações você já era, meu irmão. Não vai ser lembrado, zero. Porém, os feitos, o legado das pessoas que nós nos relacionamos aqui na Irmandade, sabe? Quando eu ajudo alguém, participo da recuperação de alguém, aqueles que participaram da minha recuperação, essa grande novidade que é viver sóbrio e sabe? Transpirando mesmo coisas boas, né? Pensamentos bacanas e aprendizados novos que a gente vai deixando aí pelo planeta e que vão atravessando gerações. Essa energia boa é o legado que a gente vai deixar, e essa energia boa, essa sim, vai transpor gerações. A gente vai, de alguma forma, nós, os Alcoólicos Anônimos, de alguma forma a gente vai interferir positivamente na vida de muita gente por diversas gerações. Ninguém vai saber de onde veio essa energia boa, mas ela vai estar lá, entendeu? Então essa finitude que eu quero para mim, essa infinitude então, né? Essa que eu quero para mim, né? Não precisa lembrar de quem foi o Ricardo, onde é que ele estava, os meus filhos, vai esquecer mesmo já, né? Mas aquilo que a gente acrescentou, né? E aquilo que a gente vai deixar, começa agora, está sendo construído hoje, no 10º passo, nessa zona de conforto que me permite olhar para o planeta com segurança, né? Junto com vocês. Eu não estou mais sozinho, meu, não me sinto mais temeroso de nada, né? Não tem mais problema. Tem algumas dificuldades, aparecem, né? Ok, mas não tem mais medo de nada. Usar hoje, cara, eu vou falar uma coisa aqui, é até sacrilégio, né? Que Deus me perdoe, mas se um filho meu hoje é dia 8/11, Zé Vitor tá aqui em casa hoje, tá comendo uma pizza lá com a Valquíria lá embaixo, tá? Se Deus o livre, cara, o Zé Vitor sofreu um acidente de carro, bicho, olha o que eu vou falar, hein? E ele, nossa, eu vou morrer, eu vou brigar com Deus, mas eu não vou usar, meu. Eu não vou usar, cara. Isso eu tenho comigo, isso é muito forte, cara. Não vou. Mas é hoje, porque eu construí isso hoje para mim, junto com vocês. É uma decisão, cara, forte, firme, e ela não é para sempre. É hoje. Eu tenho que construir ela de novo amanhã. Ela não se suporta para semana que vem. Esquece isso. Se você pensar que ela se suporta para daqui não sei quantos dias, eu já cometi esse equívoco. O Luiz sabe aí, ó. Paguei caríssimo. Foi terrível a conta que eu paguei por conta desse pensamento equivocado. E ok, foi um erro novo. Eu não sabia, né? Hoje eu sei. E hoje eu não vou mais cometer esse erro. Hoje, né? Então é isso, pessoal. A minha zona de conforto, ela vai por aí. Esse lugar que se comunica, que entende os afetos, que experimenta os relacionamentos, que entende a minha humanidade e que tomou uma decisão muito firme de andar para frente, de seguir adiante com vocês, né? Me posicionando nessa minha posição importante, sim, mas que é parte do todo. Se pensar que é muita coisa, vai levar pau. Tá bom? É isso aí, eu vou parando por aqui e só por hoje. Obrigado aí.